terceiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, mas também vamos precisar de 2 pedaços de papéis, como esses daqui, certo? Lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo bem pertinho de você. Vamos começar recordando a aula passada, que teve como tema Direitos e Responsabilidades na Família. E a Vivi relembrou que a família é o primeiro grupo de convívio ao qual pertencemos. Com os nossos familiares, temos os nossos primeiros ensinamentos sobre a vida. Hoje existem diversos tipos de famílias, mas o importante é que haja muito amor em todas elas. Vimos que existem diferentes constituições de famílias, mas dentro da família o importante é ter respeito, amor, colaboração, ajuda mútua. E a Vivi veio relembrar que na família é importante que cada pessoa contribua para que a convivência seja agradável e que todos colaborem uns com os outros. E a Vivi lembrou também, atualmente é importante que as tarefas domésticas sejam divididas entre todos os membros da família. Lembro que eu até falei que o trabalho doméstico não é coisa só da mulher, mas sim de todos que moram na casa. E você, criança, pode participar de alguns afazeres domésticos, desde que isso não atrapalhe seus estudos e que você tenha tempo de ser criança. O trabalho colaborativo deve estar presente no ambiente familiar. E a Vivi veio propor um desafio. Para descobrir o tema da aula, procure as letras escondidas e forme o nome de um lugar onde você tem direitos e responsabilidades. Então, vai ter várias figuras ali que tem a ver com o tema e algumas letras escondidas. E embaixo vai ter onde você vai organizar essas letras e vai formar sobre o que nós vamos estudar hoje. Vamos lá?
E daí? Encontrou as letras escondidas? Organizou? Que palavra que formou? Vamos lá? Na primeira imagem tem a letra E. Já vou colocar aqui embaixo. Depois tem a letra S. Na terceira, a letra C. Na quarta, essa está mais escondidinha, mas está ali, a letra O. Ali no computador, a letra L. E a última, a letra A. Formou escola. Hoje nós vamos falar da escola, mas nós vamos falar de direitos e responsabilidades da escola. E nós estamos na aula número 33. Então agora pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula. Aula 33, História, Direitos e Responsabilidades na Escola. Eu vou aguardar você fazer.
E a Vivi veio dar uma ideia para essa aula. Vamos iniciar lendo um texto e analisando fotos de uma escola bem diferente do que temos agora. Então, aqui nós vamos estudar com dois tipos de fontes históricas. O texto, que é uma fonte histórica, se você falou escrita, acertou. E as fotos, que é uma fonte histórica visual. Vamos lá? Primeiro a leitura do texto. Houve um tempo que meninos e meninas não podiam estudar juntos na mesma escola. Tinham lugares e ensino diferenciado. Em matemática, as garotas tinham menos lições do que os garotos, enquanto eles aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, frações, proporções e geometria. Elas não podiam ver nada além das 4 operações básicas. Nas aulas de português e religião, por outro lado, o conteúdo era o mesmo para meninos e meninas. A lei também previa que as escolas femininas oferecessem aulas de prendas domésticas, como corte, costura e bordado. As escolas públicas da época não eram como as de hoje. O professor dava as aulas na própria residência, ou então numa casa que alugava para esse fim. Não havia separação por idade ou série. Ao fim dos estudos, para receberem o certificado, as crianças se submetiam a um exame aplicado por uma banca de inspetores do governo. E olha que interessante, né? Nós já estudamos que antigamente não era permitido meninas e meninos estudarem juntos. Haviam salas separadas. E aqui a gente viu que o ensino também era diferente. Os meninos aprendiam mais conteúdo que as meninas. Em matemática, as meninas aprendiam somente os números e as contas. Já os meninos, como podemos ver, viram muito mais, né? Só em português e religião as aulas eram iguais. As meninas também tinham aulas de prendas domésticas, onde aprendiam corte, costura e bordado. Mas pensando bem aqui, será que isso é só serviço de mulher? Não é importante todo mundo saber um pouquinho até no momento de necessidade? E nós vimos também que as escolas eram diferentes de hoje. Eram na casa dos professores e nem era separado por idade, ano. Era todo mundo junto e misturado. Para passar de um ano para o outro, ou seja, para ampliar seus estudos, tinha que fazer um exame, uma prova, uma avaliação do governo. Agora vamos ver as fontes históricas visuais. Olhem as fotos. A primeira é uma sala de meninos. Eu acho que eles estão em uma aula de leitura. E eu acho interessante observar as roupas, que não era como é hoje em dia, o uniforme. E também as paredes da sala. Na sala dos meninos tinha muitas informações. Tinha quadro negro em toda a volta, né? E olha que legal, tinha até uma partitura para aulas de música. E a segunda foto é de uma sala de meninos, em uma aula de costura. Dá para ver as diferenças? Em uma sala de aula tem muito mais informações e na outra tem bem menos, o que comprova que o ensino era bem diferenciado, certo? E olha a ideia da Vivi para uma atividade. Vamos fazer uma atividade? De acordo com o texto e as fotos sobre a escola do passado, leia as frases e pense se são verdadeiras ou falsas. Então vai ter uma frase e vai ter ali escrito verdadeiro ou falso. Você pode apontar, certo? Vamos lá? Pensa aí no texto e nas fotos da escola do passado. Apenas as meninas aprendiam educação doméstica. Então lá está escrito verdadeiro
né? Verdadeira, que é a frase, em azul e falsa, verde. O que você acha? Aponta aí qual que você acha que é certa. Se você respondeu que é verdadeira essa frase, você mandou muito bem, parabéns! Então, somente as meninas tinham aulas de educação doméstica. Nós vimos que elas aprendiam a bordar, costurar, certo? Vamos para outra? Meninas e meninos estudavam na mesma sala. Será que essa frase é verdadeira ou falsa? O que você acha? Se você falou que é falsa, mandou bem. Essa informação é falsa. Meninos e meninas estudavam em escolas e até salas de aulas diferentes, certo? Outra, os meninos aprendiam mais conteúdos matemáticos. Será que essa frase é verdadeira ou falsa? O que você acha? O que você apontou aí? Se você apontou verdadeira, olhe lá o recadinho da Vivi, você mandou muito bem. Então, nós vimos que nas aulas de matemática os meninos aprendiam muito mais conteúdos. As meninas, somente os números e as operações básicas. Mais uma, somente as aulas de religião eram iguais para meninos e meninas. Será que essa frase é verdadeira ou falsa? O que você acha? Se você falou que é falsa, acertou. Então, olha lá, você mandou bem. Lembram lá no texto? Eram as aulas de português e de religião que eram iguais tanto para meninas como para meninos. Religião, professora? Religião, mas nós temos aula de ensino religioso. Nós estamos falando da escola de antigamente. Antigamente, aprendia-se somente de uma religião. Era a religião cristã que era mais predominante, certo? Não era igual agora que a gente aprende o ensino religioso, conhecemos e aprendemos a respeitar as diferentes religiões, certo? E qual a sua opinião sobre a escola do passado? Pensa aí, o que você acha dessa escola que eu li o texto, você leu também, viu as fotos? Será que você concorda com tudo? Eu vou ser bem sincera, eu não concordo. Mas hoje em dia existem leis. Antigamente não existiam as leis para garantir o direito de aprendizagem de todos, meninos, meninas, jovens, adultos. Hoje já temos documentos que mostram a importância da educação e uma educação que seja igualitária, tanto para meninos como para meninas. Não tem que um saber mais do que o outro. Até pode saber se estuda mais, mas que o conhecimento seja ofertado igual para ambos, certo? Um dos documentos é a Constituição da República Federativa do Brasil, que fala de um direito bem importante. Direito. Antes vamos recordar o que é direito? Então, aquelas plaquinhas que nos acompanham. Direito. O que segue a lei e os bons costumes. Justo, correto, honesto. De acordo com os costumes, as normas morais e ética, etc. E agora vamos ver o que a Constituição fala sobre o direito à educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vamos guardar bem isso daí, certo? E vamos recordar também o que é responsabilidade. Responsabilidade, obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Caráter, o estado do que é responsável.
Vivi tem um recado bem importante que tem tudo a ver com direito e com responsabilidade. Vamos ver? Todo direito corresponde a uma responsabilidade. Direito é uma regra, responsabilidade é uma obrigação. Podemos dizer que é algo combinado consigo mesmo, com seus familiares, com seus professores, seus colegas, etc. Então, podemos dizer que direito é uma regra, um benefício que recebemos do governo, das instituições, como a escola e de outras pessoas. Já a responsabilidade é uma obrigação, algo combinado com outras pessoas para que tudo ocorra bem, certo? E disso que eu falei, a Vivi guardou 2 palavrinhas e ela tem uma dúvida sobre elas. Você sabe diferenciar regra de combinado? Vamos ver? Regra, aquilo que todos devem cumprir e respeitar. Combinado, regras elaboradas coletivamente por determinado grupo. Então, vamos guardar. Regra é o que todo mundo deve cumprir. Combinado também é uma regra, mas é algo acordado, acertado com outras pessoas. Para entender melhor, vamos fazer uma atividade? Você deverá fazer 2 cartões conforme o modelo. Então, um dos cartões vai estar escrito regra. Eu fiz o meu verde aqui, certo? E no outro vai estar escrito combinado. Eu vou aguardar você fazer. E daí, já fez os seus cartões? E a Vivi veio falar qual atividade a gente vai fazer. Agora vou mostrar uma imagem e uma frase. Você deve levantar o cartão que achar mais adequado, certo? Então, vai ter a imagem e uma frase. Você vai levantar qual você achar mais adequado. Vamos lá? Não brigar na escola. Será que não brigar é uma regra ou um combinado? Se você mostrou a plaquinha, o cartão de regra, você acertou. A violência na escola prejudica o rendimento de
toda a turma e dos estudantes também, uma vez que o ambiente escolar se torna um espaço de medo e de conflito. Vamos para outra? Na sala de aula, conversar somente nos momentos apropriados. Será que na sala de aula pode conversar ou não? Será que isso é uma regra ou um combinado? Ergue aí o seu cartão. Se você falou que é um combinado, acertou. Isso é um combinado que pode ser feito com a professora e com os colegas. Tem momentos apropriados, que foi o que eu perguntei ali. Nada de ficar conversando quando a professora está explicando. Tem até combinados assim. Olhe, quando a professora está explicando, vamos prestar atenção. Quando eu estou fazendo atividade, pode até conversar, porque se você tem alguma dúvida, você pode conversar com os colegas, com os professores, certo? Vamos para outra? Na aula de educação física e no recreio, não pode chutar a bola de vôlei. Quem já viu o professor, a professora de educação física falar bem alto e bom som, não pode chutar a bola de vôlei? Será que isso é uma regra ou um combinado? Se você mostrou o cartão de regra, acertou. A bola de vôlei não foi feita para ser chutada. Se isso acontecer, ela vai ficar deformada, cheia de calombos e não vai dar para usar mais para jogar vôlei, certo? Tem que chutar a bola de futebol. Combinado? Ó, esse é um combinado. Outra. Você e seus pais decidem qual o melhor horário para assistir às videoaulas e fazer as atividades. Combinar com seus responsáveis qual o melhor horário para assistir às aulas é uma regra ou um combinado? Se você mostrou o cartão de combinado, acertou. Cada família tem uma rotina diferente e devem definir qual o melhor horário para você estudar. Vamos para outra? Na escola, deve-se respeitar os horários para entrada e saída. O horário de entrada e saída das aulas é uma regra ou um combinado? O que você acha? Se você levantou o cartão regra, acertou. Chegar atrasado na escola faz com que o estudante perca a matéria, o conteúdo que está sendo trabalhado no comecinho da aula, certo? Sem contar que quando termina a aula, não vemos a hora de ir para casa. Não é legal ficar na escola esperando um responsável vir buscá-lo, né? Vamos para mais uma? Na escola deve-se usar as palavrinhas mágicas. Será que falar as palavrinhas mágicas como bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, obrigada, por favor, com licença, desculpe, é uma regra ou um combinado? O que você acha? Aí, se você falou que é regra, acertou, mas também pode ser um combinado. Se a gente pensar em regra, essas palavras fazem parte da boa educação. Então, vamos usar, é uma regra ser bem educado, certo? Por que combinado? Vou pensar aqui num exemplo de combinado. Para ir ao banheiro. Ir ao banheiro, professora, é só pedir para a professora e pedir com educação. Por favor, posso ir ao banheiro? Tudo bem, mas eu quando dava aula na escola, porque agora eu só estou na TV, mas na escola eu tinha alguns combinados com meus estudantes. Eu dizia para eles, quem quiser ir no banheiro, pega um bonequinho. Nós tínhamos um bonequinho. Então pegava o bonequinho, ia no banheiro e devolvia o bonequinho no mesmo lugar, para sair um da sala por vez. E quando era a turma que estava começando a escrever, sabe o que eu fazia? Eu dizia para eles escreverem o nome no quadro.
Quem estava com o nome no quadro não era porque é castigo, porque fez coisa errada. Era aqueles que saíam da sala para ir ao banheiro. Assim, incentivava eles a escreverem também, certo?
E daí, já escreveu os seus combinados? Quando você retornar à escola, eu espero que seja logo, mostre esses combinados para a professora. Quem sabe ela diga: esse é bem legal para a gente usar em sala de aula, certo? E a Vivi veio lembrar de um assunto que é bem importante na escola. O bullying é um tipo de violência que ocorre entre pares, principalmente na escola. Suas características principais são ações repetidas e intencionais de um aluno contra outro, que causam sofrimento à vítima e danos a todos os envolvidos. Então, o bullying, ao meu ver, é uma falta de respeito aos nossos colegas e ao direito a ser respeitado. Isso é uma regra. Isso, respeitar, tem que ser uma prioridade. E eu lembro quando eu era estudante, a minha mãe me dizia uma coisa. Ela sempre me falava assim: se você quer ser respeitada, você tem que respeitar. Será que quem pratica bullying está fazendo isso certo? E nós vamos assistir um vídeo que vem falar desse tema, feito pela TV Plenarinho. Vamos ver? E hoje vamos falar sobre bullying. Bullying é uma palavra estrangeira de escrita difícil, mas que já é bem familiar para todo mundo. Vem do inglês bully, que significa alguma coisa como valentão, brigão, e na prática se traduz como um comportamento com consequências muito graves para quem sofre. Xingar, bater, inventar apelidos maldosos, isolar alguém, debochar e até roubar as coisas de algum colega são exemplos de violências do bullying. Então, todo bullying é violência? Sim, mas nem toda violência é bullying. Uma discussão ou briga que aconteceu na escola uma vez e foi resolvida não é bullying. Ele acontece quando as agressões são repetidas e intencionais contra alguém ou grupos de pessoas, e normalmente tem uma plateia. Opa, isso é muito importante. Mesmo quem nunca praticou nada disso, mas presenciou, apoiou, achou graça e não fez nada para impedir as agressões, praticou bullying também. Mas algumas experiências mostram que, se não houver quem assista ou aplauda, este tipo de violência perde a graça e acaba sendo interrompida. Por isso, antes de começar a rir, é muito importante que você se pergunte se quer mesmo participar de uma situação como esta. Nem sempre é fácil reagir e defender alguém que está sendo agredido, por medo de também virar alvo ou até por preocupação com o que os outros podem pensar. Se for esse o seu caso, saia de perto e procure alguém para contar o que está acontecendo, como um professor ou professora. Fale também com colegas e amigos e combinem de não ser plateia para agressão. Conversar em casa é sempre bom. E quando é você quem pratica o bullying? Vale a pena também se colocar no lugar do outro e se perguntar: eu gostaria que fizessem isso comigo? Não. Então por que eu faço? Refletir sobre o próprio comportamento e botar para fora os sentimentos ruins é muito importante. Se estiver enfrentando algum problema na escola ou com a família, até de saúde, não tenha vergonha de procurar ajuda, só não vale descontar nos outros. Bullying pode gerar consequências muito sérias, como aqueles casos de alunos que entram armados na escola, atirando em colegas e professores, e até de meninos e meninas que perdem a vontade de viver porque não aguentam mais sofrer. Tem aquele velho ditado: violência só gera mais violência. Por isso, revidar as agressões com briga não é a solução. Sofrer bullying é muito triste. Sofrer em silêncio é pior ainda. Procure apoio. Abra o jogo sobre o que está acontecendo. A família e a escola, muitas vezes trabalhando juntas, podem ajudar a acabar com essas situações. Todos queremos uma convivência tranquila e saudável, e conversar é sempre o melhor caminho. E daí, gostou do vídeo? Eu achei muito importante, pois nos mostra como proceder, como agir em caso de bullying. E isso é importante. Lembra que a professora falou: vamos respeitar. E mais uma coisa: não ter violência, porque violência
gera violência. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!